Salve, salve pessoal! Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui nas dependências do Laboratório Centermed para esclarecer um pouquinho sobre até uma livezinha que a gente fez aí sobre coronavírus, né? Muitas pessoas às vezes vêm nos perguntar em inbox ou mandou mensagem pelo WhatsApp, então eu fiz questão de fazer esse vídeo um pouco mais produzido para que a gente possa esclarecer as dúvidas, ok? Então vamos lá. Vírus, né? Covid-19, a doença coronavírus, SARS-CoV-2, um vírus primo irmão lá da doença de SARS, né? O vírus de SARS que apareceu lá também na China há uns anos atrás. Um vírus de RNA, isso é bom a gente enfatizar, até nós, como tinham muitas pessoas assistindo a gente ao vivo naquela hora, alguns profissionais falaram assim, você falou que vírus tem núcleo, e na verdade o vírus não tem núcleo. O que nós fizemos é tentar explicar aquilo para o maior número de pessoas. Bom, vamos lá. É um material genético disperso, né, dentro de um envoltório proteico do vírus, certo? Eu tentei desenhar uma coroa aqui, né? Tá? Então dentro dele o material genético representado pela fita de RNA, ok? E os receptores do vírus aqui, ok? O que é importante a gente salientar quando a gente fala de exame para o coronavírus, para o SARS-CoV-2? Quais são os exames disponíveis para que a gente possa fazer o diagnóstico? Hoje, todos os exames são baseados nos sintomas, na sintomatologia, ok? Então a gente, quando vai fazer a análise, a anamnese da pessoa, todo paciente que chega, nós perguntamos, quantos dias de sintomas você tem, quais são os sintomas que você apresenta, até para notificação em termos de vigilância epidemiológica, lá no ESUS e tal, eles precisam de toda a sintomatologia, sexo, profissão e tal, para que a gente possa depois, né, o SUS fazer um estudo epidemiológico no Brasil todo. Então junta-se, compila-se todos os dados e depois a gente faz os estudos, ok? Quando a gente fala em exames disponíveis aqui baseados nos sintomas, eu quero que vocês tenham em mente essa formatação do vírus aqui. Por quê? Porque eu preciso explicar para vocês o que são basicamente os exames. Quando a gente fala em pesquisa da doença em si, nós precisamos pesquisar o vírus nos primeiros dias de sintomas. Então nós vamos lá, através de técnicas específicas, pesquisar a presença do vírus. Então o sujeito tem o vírus dentro do organismo dele, ele é considerado um sujeito positivo para o coronavírus e tem que entrar em observação, ok? Lembrando, muitos desses pacientes, quando a gente fala observação, porque alguns vão ter sintoma e outros vão ser os assintomáticos. Aliás, 70% dos pacientes são assintomáticos, portam o vírus, mas não desenvolvem sintomas, a grande maioria. Ok? Algumas estatísticas falam em 60%, outras estatísticas falam em 70%. Eles só carregam o vírus para lá e para cá, mas não desenvolvem sintomatologia. Bom, o foco nosso é exame, então nós vamos falar do que é o RT-PCR. Quando a gente fala RT, Real Time PCR, é uma reação de cadeia de polimerase. Reaction Cadeia Polimerase, né? Então essa da abreviação do inglês lá, ele vai fazer a pesquisa da parte genética do vírus aqui. Ou seja, da sequência genética que esse vírus carrega. Por que ele é um exame de alta definição? Por que ele é um exame de alta referência? Porque ele vai pesquisar sequências desse RNA aqui, fragmentos específicos do coronavírus, para de fato fazer o diagnóstico. Então ele tem aqui, vamos dizer assim, na técnica do PCR, né, proteínas que vão lá e vão buscar essas sequências gênicas aqui, para que a gente possa falar, ele encontrou, então o resultado é positivo, certo? Essa técnica, ele tem algumas particularidades, ou seja, eu colho a amostra, né? Lembrando aqui, tudo isso daqui nós estamos falando de suave nasofaríngeo, ou seja, enfio o cotonetão lá no nariz e na garganta, na orofaringe, para fazer essa pesquisa. Então, com essa secreção, nós vamos coletar essa secreção, é dissolvida num líquido, uma solução fisiológica, ok? Um líquido conservante, né? Que vai para análise. Dali, ele é preciso extração, né? Fazer a extração desse material genético que está ali dentro, amplificar ele em DNA, por isso que então uma técnica específica lá, a técnica PCR, né?
real time aqui, o tipo mais específico ainda. Ele vai extrair o DNA, o RNA, fazer a amplificação dele, tudo em procedimento laboratorial e depois fazer o diagnóstico. Isso é um processo demorado e, além disso, exige a qualificação técnica do laboratório que faz, porque tem máquina específica para isso. E máquinas que custam muito caro, muito dinheiro para esse investimento na tecnologia do RT-PCR. Tá? Então ele é, para nós, no Brasil, ainda um pouco inacessível com relação a isso. Por isso que o exame, quando você vai pesquisar nos laboratórios, você vê que ele é um exame de alto custo, custa caro para fazer o exame, ok? Aí o que acontece? Algumas empresas, principalmente as empresas alemãs, aí, as empresas norte-americanas, que são os reagentes principais que a gente está trabalhando, inclusive na Coreia do Sul também tiveram muitas empresas que fizeram esse teste de antígeno. O que ele fez? Ele fez um teste imunológico, né, que vai detectar essas proteínas aqui específicas da parede do vírus. Ou seja, ele tem um teste, né, impregnado dentro do teste lá com um anticorpo monoclonal, ou seja, anticorpos dentro do teste específicos para o coronavírus. O que ele vai fazer? Esses anticorpos aqui, eles vão se ligar. Quando ele encontrar o vírus, eles se ligam aqui na parede desse vírus, certo? E produzem o que a gente fala de cor, né? Que pode ser visual, ou seja, se eu olhar o teste imunocromatográfico e dar o teste como positivo, ou até fazer a leitura por imunofluorescência. É um teste mais, vamos dizer assim, a reação um pouco invisível ao olho humano, né? Você olha algumas reações, você não vai perceber que elas estão acontecendo, e você faz a leitura num aparelhinho simplesinho, um aparelhinho de point of care, que você detecta o vírus ali, as proteínas de ligação aqui no vírus. Qual que é o detalhe? Esse teste, veja só, antígeno é um teste imunológico. Lá nós falamos de um teste com técnica de biologia molecular. Aqui nós estamos falando de um teste de imunologia, um teste imunológico, que vai ligar o anticorpo que está no teste ao vírus aqui presente na amostra, certo? Também é coletado com suave nasofaríngeo. Agora veja só, o que a gente observa fazendo esses testes? Muitos deles a gente vê a rapidez do teste. Como ele é um teste altamente específico, quando a gente coloca para fazer o teste, por exemplo, na imunocromatografia, você já consegue visualizar em poucos minutos a presença do vírus, ou seja, a presença da proteína do vírus aqui, o que indica aí quando a gente fala isso, em 97,8% de exatidão para o vírus do coronavírus lá, tá? Agora veja só, o que é a grande diferença do antígeno para o RT-PCR? Cargas virais muito pequenas, ou seja, indivíduos que têm... Por que esse... Vamos voltando um pouquinho. Por que ele não é 100% o teste? Aliás, nenhum teste laboratório é 100%. Nós sempre temos as variações, sempre temos o comportamento do indivíduo, que a gente tem que ter sempre isso em mente. Depende muito de cada pessoa. Cada pessoa vai ter um comportamento diferente, tá certo? E aí eu vou voltar lá no primeiro ao 10º dia aqui daqui a pouco. Quando a gente fala num teste 97,8, por que ele não chega pertinho, mais perto do RT-PCR ainda, 99% de relação com o RT-PCR? Porque em cargas virais muito baixas, pacientes que têm vírus, mas em quantidade muito pequenininha, o PCR é mais sensível. Então por que esse teste acaba sendo melhor? Porque ele consegue detectar cargas virais muito pequenininhas, ou seja, aqueles pacientes, por exemplo, que tiveram contato há poucos dias ou que são assintomáticos. Esse teste, de fato, ele acaba tendo uma precisão maior. Mas veja só, quando eu falo em precisão maior, eu estou falando de diferença de 1 a 2%. Entendeu? Não é um negócio gritante que de fato desabone o teste imunológico do antígeno. Não. O que de fato para mim é importante na relação do antígeno, na execução do antígeno, é que você consegue separar os pacientes que são positivos. Ou seja, se você tem uma família lá de 5 pessoas, de 10 pessoas, e que um dos membros positiva, você consegue precocemente isolar esse paciente. Veja só, nós estamos falando de um teste que fica pronto em 2 horas, em 15 minutos, em 20 minutos, dependendo da técnica utilizada, certo? Com segurança. Ou seja, olha o prazo que você consegue otimizar para o RT-PCR em serviços de cidades do interior, cidades pequenas, cidades onde você não consegue ter a técnica da RT-PCR à sua disposição. Então o que acontece? São João da Boa Vista é uma cidade que tem 100 mil habitantes hoje. Todo mundo que faz RT-PCR tem que pegar o exame e direcionar ele para um laboratório referenciado do Adolfo Lutz, certo?
Então todos nós vamos fazer isso. Esse direcionar para um laboratório de referência, ele torna o exame com uma logística um pouco mais demorada. Ou seja, a gente tem aí 3, 4 dias de prazo para liberar um resultado que você pode resolver muitas e muitas vezes em poucos minutos. Ou seja, aí nós aqui no nosso serviço nós falamos em 2 horas o teste do antígeno, mas em ambiente point of care, né, onde você precisa de uma decisão rápida, eu defendo sim o uso do antígeno para de fato, é coronavírus, vamos tratar, vamos fazer os procedimentos todos que precisam ser feitos. Então é preciso olhar o teste imunológico do antígeno com um pouco mais de segurança e um pouco menos de preconceito, tá? Então assim, às vezes a pessoa fala assim, Roberto, mas então ele é um teste rápido? Não. Teste rápido imunológico feito no sangue é uma coisa, tá, que foi extremamente escorraçado aí ao longo dos meses que se passaram. Este é um teste imunológico também, porém feito na secreção nasofaríngea, ou seja, nós colocamos um cotonete na garganta do indivíduo e depois nas narinas para fazer a pesquisa dessas proteínas que estão na parede do vírus. Belezinha? Temos aí uma diferenciação de que é uma coisa e outra? Ótimo! Então aí, ó, lembrando, 2 exames disponíveis para suave nasofaríngeo, né, os primeiros dias de infecção, 1º ao 10º dia. Aí você está assistindo a minha aulinha aí, e eu vou considerar isso como uma aula. Você vai falar, Roberto, mas não é o que estão falando não, 10º dia não falam, pede para a gente fazer lá no 6º, 7º dia de sintoma, certo? Por que você faz aqui no meio, ó? Porque em teoria, a maioria dos pacientes com 6, 7 dias de sintoma tem a maior carga viral dentro da cavidade nasal, ou seja, a quantidade de vírus ali na cavidade nasal e na orofaringe é enorme entre o 6º e 7º dia. Então o que acontece? Você consegue otimizar o teu teste, certo? Lembra aquilo que a gente falou do RT-PCR, que em carga viral muito baixa, Roberto, né, como diz um professor de geografia meu, professor, como é que nós vamos fazer aqui, né? Como é que nós vamos fazer? O que é carga viral? Você está falando de carga viral. Carga viral nada mais é que a quantidade de vírus que você tem dentro do teu nariz, certo? Quando a carga viral, a quantidade de vírus é bem pequenininha, talvez aqui no 1º, 2º dia de sintoma você não consegue pegar a doença. Puta, aí passou 2, 3 dias, a doença piorou, faz outro teste aqui positivo, certo? Então, por isso a recomendação, ó, vamos fazer todo mundo no 6º, 7º dia, porque a gente consegue otimizar os nossos testes, então a gente consegue pegar muito mais positivos. De fato, isso tem fundamento, tá certo? Em teoria também, é possível você detectar o vírus até o 10º dia dos primeiros sintomas, beleza? Vamos discutir um pouquinho o seguinte, ó. Quando a gente está falando de teste do coronavírus, sempre vem a pergunta assim, Roberto, a minha namorada veio testou positivo, e agora, o que eu faço? A pergunta que a gente faz é o seguinte, você precisa sempre fazer um teste com o máximo de segurança possível. O que é esse máximo de segurança? Para você fazer um teste e gastar o teu dinheiro, vamos dizer assim, com um teste muito mais preciso. Então o que você fala? Ó, você tem sintoma? Não tem sintoma nenhum. Está isolado? Estou isolado porque a minha namorada deu positivo. Então tente observar mais uns dias, certo? Em isolamento, para ver se você vai ter sintoma. Não teve nenhum sintoma em 7, 8 dias e quiser fazer o teste para que você tenha segurança do que está fazendo, muito que bem. Se de fato não quiser, espera um pouco mais de dias para de fato sair da quarentena, que hoje se fala em 10 dias, né, de isolamento. Tá certo? Então, o primeiro passo que você fez diante de uma positividade no teste de coronavírus é ter um pouco mais de calma. Não é porque o seu esposo deu positivo que você obrigatoriamente tem o vírus também. A gente tem visto isso na frequência, na prática clínica, todo dia, né, dentro das conversas que a gente tem do laboratório, nós conseguimos perceber que muitos pacientes, às vezes a esposa é positiva, o marido não, e vice-versa. Um irmão é positivo, nenhum dos outros filhos é. Tá? Como também a gente tem casos de famílias inteiras, de churrascos, por exemplo. O indivíduo foi no churrasco, mesmo contra as recomendações de todos os setores da saúde, vai lá e faz um churrasco, aí começa a beber cerveja, aí turma de cantar, aí beber cerveja e uísque, pinga no mesmo copo, e aí, meu querido, infelizmente, de repente, o risco é muito grande e acaba se contaminando todo mundo, beleza? Então, pessoal, esse aí é um apanhadozinho dos primeiros dias de sintomas, o que você deve fazer. Tá? Nós vamos enfatizar muito a questão do antígeno, porque de fato a gente consegue separar e diagnosticar os pacientes positivos, e isso de fato é uma condição diferente, é aquilo que de fato faz
a eficácia, principalmente no isolamento, certo? No colocar os pacientes certos na quarentena, tá ok? E os anticorpos, Roberto? O que é esse tal de negócio de anticorpos aí? A gente tem que fazer o teste? Não tem? Esse aí é o teste rápido que a gente faz no sangue, ficar pronto em 15 minutos? Aí ficou aquele negócio assim, ó. Metodologia point of care, né, que é, ou seja, feito na beira do leito, que era esse o propósito da metodologia point of care, resolver o problema no leito hospitalar, quando o médico precisa de uma decisão clínica rápida, era esse o propósito. Porém, não foi isso que a coisa foi andando no Brasil. No Brasil, esse teste point of care, ou seja, feito rapidamente, ele acabou indo para a farmácia, para, vamos dizer assim, para praça pública, enfim, foi feito aí um monte de situações que colocaram o teste em desabono, o teste de anticorpo, o teste rápido, ou seja, um testezinho feito com uma gotinha de sangue da ponta do dedo. Então o sujeito, muitas vezes positivo, nos primeiros dias de sintoma, acha que ele vai resolver o problema dele fazendo o teste de anticorpo. Então ele vai na farmácia, por exemplo, ou ele vai no laboratório, ou ele vai numa campanha de praça, vai lá, dá um furinho no dedo e faz o teste. Está com 3, 4 dias de sintoma, puta, o teste não vai pegar. Ah, mas eu fiz o teste de farmácia, deu negativo. De fato. Nós estamos falando de anticorpo. Quando a gente fala em anticorpo, nós estamos falando de resposta do teu organismo. Ou seja, você entrou em contato com o vírus, certo? O vírus, um organismo estranho, beleza? Duas situações, o seu corpo pode absorver ele e não causar absolutamente nada. Você passou sem nenhum sintoma, como ele começa, de repente, a desenvolver sintomas. Ou seja, começa a provocar a doença, no caso aqui do Covid-19. Quanto tempo demora isso? Depende do sistema imunológico teu, depende da quantidade de vírus que o teu organismo tem, depende da situação de nutrição do teu organismo, né? Ou seja, um sujeito que tem a concentração de vitaminas, no coronavírus ficou evidente isso, vitaminas D, C, A, em integridade dentro do seu organismo, ou seja, ele tem concentrações suficientes dentro do organismo dele para que o organismo funcione de uma maneira mais adequada, que o sistema imunológico esteja apto, né, a se defender contra as infecções. Ele é um sujeito que provavelmente ou vai ser assintomático ou vai ter sintoma leve. Por quê? Porque ele está muito comprometido, o sistema imunológico dele. O sistema imunológico dele tem força suficiente para combater a infecção. Ok? Então ali, se ele começa a desenvolver sintomas, o organismo dele começa a produção de anticorpos. Ele começa a produzir aqui os famosos anticorpos, os soldadinhos aqui contra a doença em agressão, no caso do coronavírus, tá? Esses anticorpos a gente difere ele em duas principais classes de antibióticos, de anticorpos. A classe IgM e a classe IgG. A classe IgM mostra uma doença que ainda está em curso, ou seja, a replicação viral ainda é intensa e o organismo também está compensando de toda maneira a tentar combater a infecção, então ele produz essa imunoglobulina M aqui, que vai tentar barrar a infecção. Com o passar dos dias, quanto tempo? Também difere de pessoa a pessoa, mas aí vamos pôr no máximo aí, depois de 20 dias, 21 dias, começa a aparecer esse IgG positivo. Veja só, no máximo 21 dias. Tem pessoas que com 7, 8 dias o IgG já aparece positivo. O IgG é um marcador de cura, finito, doença terminou, acabou, inutilizou o vírus. Como é que ele inutilizou? Lembra que nós fizemos lá os marcadores aqui do lado? Lembra que nós fizemos os marcadores aqui do lado, essas proteínas aqui? Que anticorpo veio? Ele veio aqui, ó, ligou aqui, ó, ligou, destruiu o vírus, acabou com o vírus aqui, ó. Ele inativou o vírus. E, em teoria, esse tipo de imunidade chama imunidade humoral, ou seja, produção de anticorpos. Produziu anticorpo, neutralizou o vírus, acabou a doença. Tá, é isso que a gente espera, tá certo? Gente, tentei ser breve, mas eu nunca sou. Então, assim, peço desculpa aquele que ficou um tempão aí, eu quis abranger o maior número possível. Só vou colocar uma coisa assim, quando eu falei do teste rápido, quando a gente faz o teste rápido, a gente só fala assim, ó, eu detectei o IgM, eu detectei o IgG. Só que esses testes rápidos imunológicos para duas classes de imunoglobulinas, muitas vezes eles sofrem interferências de outras doenças, de outras imunoglobulinas não específicas. Imunoglobulinas específicas, por exemplo, há uma outra doença que a pessoa tenha tido. Então, as reações cruzadas aqui no teste rápido é comum. O que é reação cruzada? Um falso positivo.
Então, de repente, o sujeito faz um IgM, dá positivo ali, puta, mas não tem doença. Mas como é que apareceu o IgM? É uma proteína anômala, um anticorpo diferente que está ali que acabou positivando o teste, beleza? Agora, quando você quantifica, quando você titula o anticorpo, eu vou lá e vou determinar a quantidade de IgG, a quantidade de IgM, você usa técnica laboratorial específica, imunoespecífica. Eu vou lá e pego o IgG específico do coronavírus e doso ele, e quantifico ele. Aí eu tenho feito um exame com muito mais precisão diagnóstica, ok? Gente, agora eu vou ter que encerrar mesmo, porque senão daqui a pouco puxou minha orelha aí, tá bom? Abração para vocês e até a próxima.